Graça e Pai, meus amados. Aqui eu, José Alves Rocha, do canal Profecias Consumada no YouTube. Eu estou aqui aos pouquinhos, meus amados, trazendo alguma mensagem que eu vivia dentro das religiões por 25 anos. Então, tinha tanta coisa ali que eu via que estava errado, mas eu não podia falar, porque quem mandava era o pastor. E arrodeado de um monte de pessoas que não tinham a revelação de Cristo. Então, eles eram ali, tudo que o pastor mandava fazer, eles faziam. Eu até fazia para ser obediente, igual Cristo foi obediente na lei. Mas eu via que estava errado, era rudimento, tá? Igual Cristo, né? Depois que ele morreu, ele viu os rudimentos ao qual ele teve que se meter, mas depois teve que tirar, tá bom? Então, eu também vivia igual hoje nas igrejas. Um monte de gente ali está debaixo do mandamento pastoral e que não pode sair dali. Mas eu dou graças a Deus que comecei aí no YouTube e comecei a ver a revelação de Deus. E eu tenho um irmão que é desconvertido, que é uma benção, Nildão, desconvertido, mas não quer dizer que ele não é salvo, tá, irmão? Porque ele, por ser um cara que não tem sabedoria e não tem leitura, ele é semi-analfabeto, igual eu, ele sempre me mostrava: Zé, vê aquilo ali, vê aquele pregador, vê aquele. E um dia ele me disse: Zé, tem Geraldo Moraes, já viu ele? Fui ver o Geraldo Moraes, menino, eu não canso de falar. Falei: aqui encontrei a minha libertação, não de Geraldo Moraes, mas nos estudos dele. Aqui encontrei um cara que tem uma sabedoria que vai bater com aquilo que eu penso, porque o pensamento de Geraldo Moraes bateu com os meus pensamentos, mas eu precisava alguém desbloquear, porque eu vivia bloqueado pelas igrejas. Eu tinha dúvida: será que eu estou certo ou estou errado? Porque eu não tinha um estudo sistemático sobre a graça de Deus, as cartas paulinas, não tinha. Mas como eu vi Geraldo Moraes, Cristiano França, meu irmão, eu digo: aqui está o mapa da mina, aqui está a minha libertação. Eu sei que Deus me libertou aqui agora, não sou mais cativo, não estou mais debaixo de uma escravidão. Aí fui ler esses homens, encontrei mais outro, tem outro abençoado lá que fala pra caramba, mete o pau nos outros, mas eu gosto dele, tá? Gosto muito dele, tá? Daquele pernambucano que mora em Alagoa. Gosto muito dele. Ele mete o pau, até de nós. Mas ele tem uma sabedoria tremenda. Os estudos dele é tremendo, tá? Tremendo. Vou lembrar o nome dele para poder passar, mostrar para ele. Então eu comecei a ver esses três homens. Aí, isso aqui agora está a minha libertação. Hoje eu estou aqui aprendendo, sou um cara de quarta série. O Geraldo Moraes tem a quarta série, eu tenho a quarta série Mobral. Quem lembra do Mobral? Sou Mobral, aquele estudozinho que eu fazia lá no mato, no sul da Bahia, tá? Mas foi o suficiente para Deus fazer eu ler aqui na Bíblia e entender um pouquinho. E depois que abriu a minha mente, eu estou aqui. Não sou um eloquente, não sou um profissional, mas eu não quero que os irmãos olhem para a minha colocação de voz, tá, irmão? Você sabe que é um cara analfabeto, um cara que deu uma quarta série do Mobral, tá? Que só trabalhou a vida dele toda, tá? E praticamente não estudou. Então, eu quero que você olhe para a colocação da palavra de Deus, para o conteúdo da palavra de Deus, não para a minha colocação de voz. Porque se você for olhar para a minha colocação de voz, você não vai nem assistir a minha mensagem, tá? Você já vai fechar a tua TV ou o teu celular e tirar para outro, né? Mas preste atenção, acompanha, olhando o conteúdo, aquilo que eu estou mostrando para vocês, aquilo que eu aprendi, tá? Estudando a Bíblia, fazendo pesquisa e ouvindo grandes pregadores. É assim que você aprende, tá? E outra, não pegue aquilo que eu estou lendo aqui e já vai mandando para os outros não, e querendo brigar e querendo tirar o dos outros. Vai ler texto, contexto, tá? História e cultura. Né? A gente, para entender a Bíblia, a gente tem que primeiro entender de história e cultura
para a época que foi escrito, para quem foi escrito, né? Se realmente aquilo foi escrito para o Brasil, vê lá se foi para o Brasil, tá? Se os judeus estavam mandando direto para São Paulo, para Bahia, para o nosso país, falando a língua do nosso país, preste atenção. Porque se você não prestar atenção de cultura e história, você não vai entender a Bíblia. Que a língua é falada na língua dos judeus. Eu sou baiano. Como que eu quero entender aquilo que é para os judeus e trazer para mim? Não. Agora, o que é escrito para nós, que somos estrangeiros, as cartas de Paulo, que somos gentios, que não é judeus, que não está ali em roda, né, da Ásia, do Oriente Médio ali, do Ocidente, ali são judeus, para cá são gentios, tá? Então Paulo, sim, foi com a língua do gentio, por mais que ele não falou para o Brasil que não estava descoberto, mas a gente está vendo que foi para os nossos compatriotas, gentios, tá? Então é para nós também, tá, irmão? Então tem que ver versículo, texto, contexto, cultura e história, remetente destinatário, tá? Às vezes ele está mandando uma carta para a Ásia e eu quero trazer para nós, igual o Apocalipse. Foi para 7 igrejas da Ásia. Mas como acontece uma coisa, o Brasil fica morrendo de medo aqui. Apocalipse foi para 7 igrejas da Ásia, não foi para nós aqui. Senão ele tinha destinado universal. E ela não é universal. Está lá para 7 igrejas. Se é para 7 igrejas da Ásia, é para 7 igrejas da Ásia. Deus não é a gente, irmão. O que a gente faz de pé não sustenta sentado com medo de cair. Deus, o que ele fala é aquilo. Ele não vai mudar de postura. Entendeu? É aquilo. Tá? E o que Deus fez que ele mudou, já veio mandando anunciar ali pelos seus apóstolos, pelos seus profetas, tá? E Jesus veio na ocasião própria de mudar o que tinha que mudar. Hoje nós não temos direito de mudar nada que está escrito. Por mais que nós tenhamos um pensamento espiritual, que a Bíblia já foi toda cumprida, mas aquilo que a gente fala que está fora da Bíblia, a gente não pode fugir do contexto bíblico. Você não pode inventar algo, tá? É claro que nós hoje, como espiritual, como a Bíblia já foi cumprida e Deus colocou aquilo que nós entender, a gente fala assim, mas a gente não sai daquilo que está determinado. Não é para nós inventar e ter que colocar aquilo que eu quero colocar, porque simplesmente a minha carne ativada, ela falou. Não, não é assim. A palavra de Deus não é assim. Por mais que a gente saia de dentro do contexto bíblico, mas a gente não pode estar fora da revelação bíblica. Tá? Porque nós não somos mais porque Deus em nada, entendeu, irmão? Então, é isso, tá? Vamos lá. Senhor Deus e Pai, neste momento eu me coloco mais uma vez na Tua presença, o Teu Espírito que está dentro de mim, que venha falar, Senhor, para esse povo ouvir. Porque, ó Pai, eu não quero que fale da minha carne, porque a carne não fala nada, Tu não fala com carne, Pai, Tu fala com o Teu Espírito que está dentro do meu Espírito. Então, use o meu Espírito, Pai, para levar para aquelas pessoas uma palavra, não que eles querem ouvir, mas aquilo que Tu tem para ensinar a cada um deles, Pai. Tu me usa, Pai, que eu estou usando a Tua revelação do Teu Evangelho. Eu estou usando a Tua palavra. Amém, Senhor. Então, vamos lá. Gálatas 4:4, eu vou mostrar o 4:5, tá? Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sobre a lei. Deus enviou seu Filho. Então, Cristo estava debaixo da lei, tá? Debaixo da lei. Ele enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Por isso, Cristo teve que fazer muito rudimento da lei. Mas depois que ele ressuscitou, ele tirou tudo aquilo que ele fez debaixo da lei. Hoje nós não estamos mais debaixo de nenhum rudimento da lei. Tá ok, irmão? Então vamos lá. Para remir ou resgatar o que está debaixo da lei, a fim de receber adoção de filho. Há muita gente que ainda não receberam adoção de filho. Que para receber adoção de filho, tem que sair de debaixo da lei. Se você está retrocedendo para a lei, você ainda continua não como filho, mas como servo, como escravo.
tá? Como você não é livre. Que para você receber essa adoção de filho, ó, para resgatar, a palavra remir é resgatar. Você vai ver na sua tradução, pode até estar assim. Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de receber adoção de filho. Mas se ele ainda não conseguiu te resgatar de debaixo da lei, você continua ainda debaixo da lei. E se tu está debaixo da lei, tu está debaixo da escravidão, tendo que fazer tudo aquilo que os homens querem. Amém, irmão? Vamos lá para Colossenses 1,13. Colossenses 1,13. Deixa eu ver aqui realmente se é 1,13, irmão. Eu tô meio... É exatamente, Colossenses 1,13. Presta bem atenção aqui, abençoado. Para remir o que estava debaixo da lei. Vamos lá. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Está entendendo lá? Você lembra lá que ele enviou o teu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei? Tá? Vem aqui Colossenses 1,13, tá? O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, o que foi que ele fez? Ele nos tirou de a potestade de treva. Não é treva, inferno, igual muita gente pensa. Irmão, está em treva. Não, as trevas que está debaixo da lei. Todos que estavam debaixo da lei, todos estavam em treva. Por isso que Isaías diz lá, um povo que estava em treva viu raiar uma luz. Um povo que estava em treva e viu raiar uma luz. Um povo que estava na região do vale da morte, da sombra da morte. Por que sombra da morte? Porque a lei só trazia morte, a lei era treva, e todos que estavam debaixo da lei estavam debaixo da condenação para morrer. Entendeu, irmão? Por isso que é treva. Jesus enviou Deus enviou teu filho, nascido de mulher, para resgatar os que estavam debaixo da lei, resgatar ele, o que estava da lei. Aqui ele tirou da potestade das trevas e nos resgatou para o reino do Filho do seu amor, que é o reino de Cristo, que é a graça. Então, se nós estamos debaixo da graça, nós estamos fora de condenação de lei, não estamos mais debaixo de lei. Amém, irmão? Debaixo de lei, estamos fora. Está entendendo? Agora, se nós retrocedemos e voltamos para debaixo da lei, porque o templo era um símbolo maior da lei. Aí depois que o símbolo caiu, aí a graça entrou definitivamente. Não existimos mais lei. Estamos livres de pecado e de morte. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Romanos. Oito. Um e 2. Romanos 8, 1 e 2. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Irmão, quando eu vivia na denominação, debaixo da lei, então, quando algum subia lá no púlpito, que lia esse versículo, ele dizia para distorcia. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne.
vocês não foram batizados com o Espírito Santo, vocês estão debaixo de condenação. Isso estava Marcos 16:15. Então pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que não for batizado será salvo. Os que não for será condenado. Me trazia aquilo que era para os judeus. Não era para mim, gentil. Eu já estou livre. Naquele tempo, os judeus estavam debaixo dessa condenação, que estavam debaixo do pecado, que Jesus ainda não tinha se manifestado. Por isso, Marcos é dos discípulos do Cristo Nazareno. Isso foi escrito antes de Cristo morrer. Antes de Cristo morrer e ressuscitar, estava o mundo todo debaixo do pecado. Então, era pregado o evangelho para livrar da condenação da grande tribulação. Quem não cria no evangelho estava sujeito a ser condenado pela condenação da grande tribulação. Por isso, os discípulos foram pregados para as ovelhas perdidas da casa de Israel, para crer no evangelho e sair da condenação, da grande tribulação. Aqueles que creram na palavra de Deus, eles fugiram. Tá? O cara me trazia isso e eu ficava perdido sem entender. Meu Deus! E como que eu ficava? Você sabe o que é que eu fazia? Aí a igreja anunciava: tal dia terá um culto das irmãs do circo de oração, e vai vir uma irmã pregar. Você vai ver como ela tem o dom de batizar. Meu Deus, hoje eu jejuava e fazia careta e não comia. Aquele dia que a irmã ia pregar, eu passava o dia todo jejuando, todo dia jejuando. Tá, irmão? E sabe o que acontecia? Eu não era batizado. E como acabava o culto, eu dizia: eu não sou filho de Deus. E aqueles que não creem, não for batizados, não será salvo. Eu não sou de Deus, não vou ser salvo. Tem nada a ver com isso aqui, irmão. Isso lá que a irmã pregava era rudimento. Quem estava pregando não para coisa. Se a salvação é antes da fundação do mundo, o que tem a ver? Cá na frente, com condenação. Quem for batizado será salvo, quem não quiser será condenado. Condenado da mortandade e da grande tribulação. Porque se você cresce no evangelho, você ia fugir. Quem está no monte, fuja. Quem está no telhado, não desce. O evangelho era bem claro. Tá? Quem está no campo, não volte atrás para pegar sua capa. Tá? Era esse o evangelho que era pregado, que era para os escolhidos fugir para a Ásia. Tá? Para a Ásia. Está entendendo? O evangelho daquele tempo era bem claro. E quando este evangelho do reino de Deus ser pregado a todas as nações, aí virá o fim. Então virá o fim. Deixa eu ler isso aqui que eu vou voltar lá um pouquinho para mostrar aos irmãos. Tá? Então virá o fim. Vem cá, vou lhe mostrar aqui. O versículo número 2. Vamos lá. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo, Jesus, e me livrou da lei do pecado e da morte. Se você já está livre da lei do pecado e da morte, o que tem a ver com o evangelho de Marcos? Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Se já estamos livres, já estamos livres e já estamos livres. Condenado de quê? Da grande tribulação. Por isso o evangelho é bem explicado. Quem está na montanha, não volte para pegar tua roupa. Quem está no telhado, não desça. E quem está na Judéia, fuja. Era esse o evangelho. Fuja. O evangelho foi pregado a toda. Vamos ver, Mateus 14. Vamos lá. Mateus 24. Deixa eu pegar aqui primeiro. Mateus 24, 14. Vamos lá, irmão. Como este evangelho do reino, vamos lá. Este evangelho do reino será pregado
em todo o mundo, em testemunho a todas a nação, então virá o fim. Entendeu aí? Então virá o fim. Esse era o evangelho que era pregado naquele tempo, que Jesus mandou, viu? Até o ano 70, fazendo a transição. Tá? Então eles queriam livrar, porque no ano 70 vinha a destruição em massa dos judeus, mesmo dos escolhidos. Então o evangelho era para livrar. Quem está na Judeia, fuja. Quem está nos montes, não volte. Quem está no telhado, não desça. Esse era o evangelho. E quando esse evangelho de preparação das nações for anunciado, virá o fim. O fim de quê? O fim do Aion. O fim daquele tempo, o fim do mundo, daquele mundo, para que implante o reino de Deus. Tá? Vamos lá, vamos ver se veio o fim mesmo. Romano 10, 18. Romano 10, 18. Romano 10, 18. Vamos lá, irmão. Romano 10, 18. Tu vai ver o fim? Vamos lá, 10, 18. Ó. Não, é 18, Zezinho. Dez, 18. É deixar meus ouvintes bem afiados, tá, meus queridos? Vamos lá. Mas digo, porventura, não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a sua voz. Que voz? A voz dele. E as suas palavras até os confins do mundo. Cadê? Acabou o mundo? Você está esperando o fim do mundo? Está esperando a volta de Cristo? Tá, irmão? Aí. Mas digo, porventura, não ouviram? Sim. Por certo, pois, por toda a terra saiu a sua voz, o evangelho. Sua voz dele. E as suas palavras até os confins do mundo. Acabou, irmão. Acabou. Acabou a tribulação. Foi o fim. O fim do Aion. O fim daquela geração má, perversa. Deus tirou os escolhidos e acabou os outros. Você sabe o que você não viu? Porque você não nasceu há 2000 anos atrás. Se você tivesse nascido há 2000 anos atrás, você tinha presenciado igual aos outros. Viu lá o general Tito, o rei Vespasiano, com César, acabando tudo, com um batalhão de soldados afiliados a eles, destruindo, para que se cumpra Daniel 9, 24. Lê lá, Daniel 9, 24, 25, 26, para você ver o que está escrito. Saiu a palavra. Aquele evangelho de Marcos foi para aquela nação antes da cruz. Depois da cruz, o evangelho agora é um evangelho light. Um evangelho de revelação da graça de Cristo, afirmando a riqueza da sua glória, que tem preparado para nós. Agora, quem é de Cristo, quem é de Cristo já está condenado. Não tem mais condenação. Está entendendo, abençoado? Cristo não volta mais. Vou mostrar aqui algum. Vamos lá. Mateus, já está aqui 10. Não, está errado. Mateus 10. Vinte e três. Vamos
Vamos ver, irmãos. Vamos lá. Quando vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque, em verdade vos digo, que não acabareis de percorrer as cidades de Israel, sem que venha o Filho do Homem. Irmãos, irmão, a vinda de Jesus, na grande tribulação, foi para Israel. A grande tribulação foi para Israel. O fim do mundo daquela época foi para Israel. Não foi para nós. Quando, vê lá, Mateus 10, 23. Quando, pois, vos perseguires nesta cidade, fuja para outra, porque, em verdade vos digo, não acabarás de percorrer a cidade de São Paulo, Brasil, Colômbia, Argentina, Bolívia, Equador, Estados Unidos, Canadá. Não, Israel. Até que veja Israel, sem que venha o Filho do Homem. Ô, abençoado, agora eu vou fazer uma pergunta para você. Ele está dizendo aqui que não, está dizendo para os 12. Vocês vão trabalhar dentro da tribulação, mas antes de acabar de percorrer a cidade de Israel, eu venho. Sabe o que ele está dizendo? Porque ele vai abreviar. O vim dele é o abreviar. Entendeu o mistério? É o abreviar. Ele não disse, se não for por causa dos escolhidos, ele abreviou aquele de causa dos escolhidos. Por isso que ele está dizendo, antes de percorrer a cidade de Israel, né? Israel, sem que venha o Filho do Homem. Eu vou abreviar, eu vou antecipar a minha vida. E antecipou naquela época. Foi o abreviar dos dias. Será que você não entende? Que está lá em Marcos. Tá? Eu vou ler aqui de novo. Marcos 13. Marcos 13, 20. Vamos lá, Marcos 13, 20. Vamos lá. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos eleitos que escolheu, abreviou aquele dia. Abreviou. O que é abreviou? É abreviar? Não. Abreviou, já aconteceu. É no passado, não é no futurismo. É no passado. Já aconteceu. Não vai acontecer mais. É no passado, não é no futurismo. Já aconteceu. Abreviou. Por isso que ele está dizendo para o discípulo. Antes de percorrer a cidade de Israel, eu volto. E voltou no ano 70. E se ele não voltou, e as igrejas estão esperando, o que está acontecendo então? Se ele ainda não voltou e as igrejas estão esperando, ele mentiu para os discípulos que ele disse que ia voltar antes de acabar de percorrer a cidade de Israel. Será que Jesus tem coragem de fazer isso? Mentir para os homens que estavam ombro a ombro com ele? Ele, o homem que não mente, é Deus? Tu acha que Deus mente? E
E se ele mentiu e não voltou, deixou o discípulo esperando, eles estão esperando. Que ele disse que ele ia voltar, antes de ele acabar de percorrer. Então, os discípulos, os 12, estão lá em Israel, com 2000 anos correndo. Mas será que um homem com 2000 anos anda, meu Deus do céu? Eu quero essa forma. Entendeu? Está entendendo o mistério? Está entendendo? Se ele ainda não voltou e os discípulos ainda estão esperando, foi há 2024 anos atrás ou mais, então os discípulos estão aí, os meninos fazendo aniversário de 2000 anos, as crianças. Ou é a igreja que está mentindo? Tu acha que Deus mente? Tem algum discípulo aí esperando? Jesus já fala isso de brincadeirinha? Não, irmão, Jesus já voltou no ano 70. O evangelho foi pregado. O fim não aconteceu, não vai acontecer. Você vai ver todo ano acontecendo uma catástrofe aí, o pessoal diz, Jesus está voltando, Jesus não vem. Jesus está na porta e não sai do batente da porta. Jesus já voltou. Jesus não volta mais. A tribulação, Jesus voltou para Israel. A tribulação foi em Israel. Vamos lá, Mateus 24, 15. Mateus 24, 15. Vamos ver esse mistério aí. Tribulação para Israel. Quando, pois, viste que a abominação da desolação do que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Em primeiro lugar, irmão, você precisa ler a Bíblia, tá? Só entende quem lê. Se você não sabe ler, ouça, igual João está dizendo no Apocalipse, ouça. Ouça e dê crédito para o que está falando, tá? Existem pessoas aí que não têm leitura, que sabem explicar a Bíblia. Tem uma irmã em Porto Seguro que não tem um pingo de leitura, tá? Mas vai discutir Bíblia com ela que tu vai ver a cajadada que tu vai levar, tá? Vai para lá. Ela mora em Porto Seguro, deve estar me ouvindo, vai me ouvir daqui a pouco, tá? Vai discutir Bíblia com Gracinha. Ela me pergunta toda coisa que ela tem dúvida e eu explico para ela, tá? E ela tem uma memória de elefante, tá? Ela não esquece. Não esquece, tá? E ela prega sem leitura nenhuma, não sabe nem o que é o ar. Mas vai para a igreja lá, ela memoriza um versículo da Bíblia e traz uma palavra da graça, tá? Então, quem lê entende. Tem pessoas que querem discutir com a gente que não pega nem na Bíblia. Eu conheço pessoas que não pegam na Bíblia, só vive jogando no celular e quer discutir, porque o pastor falou isso e acabou. O pastor também só pega na Bíblia na hora de ir para a igreja, quem trabalha não tem tempo, tá? O pastor falou isso. E aí só escuta o pastor. Quando apoio vide que a abominação da desolação do que falou o profeta Daniel, então vai lá para Daniel 9, 24, 25, 26, 27, que está isso aqui escrito, tá? Tudo do fim. Tudo do fim. Está lá escrito. Eu não vou abrir para você que não precisa, mas vai lá para você ver. Tá? Vamos lá. Versículo 16. Mas diz assim, então os que estiver na Judéia, fuja. Meu querido, é São Paulo? É Brasil? É Colômbia? É Canadá? É Estados Unidos? É Argentina? É Equador? É Bolívia? Não, não é. Judeia é onde? Ah, tá, Judeia no interior de São Paulo. Cuidado vocês, hein? Cuidado. Vocês que estão em São Paulo, hein? Começou a grande tribulação. Cuidado. Judeia,
A Judéia é judeu, é lá, Israel. Foi para eles que foi a tribulação, não foi para nós. Vamos lá. 17. Quem estiver sobre o telhado, não desça. Esse é o evangelho, não desça. E atirar alguma coisa da sua casa. 18. Quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Esse é o evangelho daquele tempo, tá? 19. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque teve elas que comeram até os seus próprios filhos. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Tá. Porque haverá tão grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Olha lá, irmão. Porque haverá tão grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tão pouco há de haver. Aí sabe o que a igreja faz? Você está vendo aí, irmão? Você quer ficar dentro da tribulação? Irmão, isso aqui já aconteceu. Já aconteceu. Então, desde o princípio do mundo até agora, 2000 anos atrás, agora, 2000 anos atrás, não é vai acontecer naquele tempo, não. Já aconteceu, ó, porque aqui, irmão, ó, presta atenção, ó, agora, 2000 anos atrás, nem tão pouco haverá, jamais não vai ver, já aconteceu naquele tempo, agora não é hoje. Agora é 2000 anos atrás, abençoado. Já aconteceu. E você está esperando para hoje? Já aconteceu. Eu vou ler Daniel lá, para vocês entenderem melhor. Daniel 9, presta bem atenção aí, irmão. 9, vou começar do 24. Nove, 24. Vamos lá, 9:24. 70 semanas está determinada sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. É São Paulo? Santa cidade? Santa cidade é Israel. A tribulação está determinada para Israel, para a sua santa cidade. É Israel, não é para aqui. E nem embora para nenhuma cidade. É exclusivamente para os judeus. Só que na época a cidade de Israel era mais expandida, tá? Tomaram a maioria hoje. Por isso a briga lá dos judeus. Sobre a tua... E sobre o teu povo. Quem é o povo? 70 semanas. Essa é a 70 semanas que a gente fala da celebração dos 70 anos, tá? No versículo 2 está falando dos 70 anos. 70 semanas. Ao ano 70, onde concluiu toda a Bíblia. Ali foi o fim do Aion, o fim do mundo. O fim do mundo, tá? Não é o fim do ser humano, nem a terra de Tira. Fim daquele povo mau.
de Abel até Zacarias, que foi determinado. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, esse é Israel, e sobre a tua santa cidade. Teu povo é a cidade. Quem era o povo de Daniel? Os judeus. E a santa cidade? Jerusalém. Para acessar as transgressões, acabar os pecados. Jesus não acabou os pecados? E para dar fim aos pecados. E para expiar a iniquidade. E trazer a justiça. Lembra lá que eu falei para vocês? A justiça eterna. Ele veio para cumprir a justiça. Qual é a justiça dele? A morte dele na cruz. Cumprir a lei. Ele cumpriu a lei e morreu na cruz. E trouxe para nós a justiça eterna. Depois da morte de Jesus, os eleitos dele não passam mais por juízo. Juízo é rudimento, tá? Expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna. E selar a visão, a profecia, para ungir o Santíssimo. E para ungir ele, hoje ele é Deus. Tá? Ungiu o Santíssimo. As profecias cumpriu. O fim do mundo é o fim das profecias, o fim da lei, o fim daquele povo transgressor da lei, o fim daquela geração, tinha que acabar tudo para implantar sua graça, novo mundo, novo reino de Deus. Por isso que chamava o fim do mundo. Não é o fim que o pessoal está esperando de todas as coisas. Tá? Vamos lá. Versículo 25. Versículo 25. Sabe a entender, desde a saída da ordem, isso lá, da ordem, para restaurar, para edificar a Jerusalém, até o Messias. O Messias já veio, viu? O príncipe haverá 7 semanas, e 62 semanas, as ruas e os muros se reedificarão, mas em tempo angustioso, a grande tribulação. Quando acabou a grande tribulação, hoje Jerusalém não é mais destruída, tá? Não é mais destruída, não por Deus, tá? Não é mais destruída. Em tempo angustioso, a grande tribulação, ano 70. Tempo angustioso, vamos lá. Abençoado, vamos lá. Depois das 62 semanas, será contado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. Até o fim haverá guerra. Então, determinado está a assolação. Esse príncipe aqui, há 2 príncipes. Um, o Filho de Deus, Jesus. Esse último príncipe que vai destruir o santo, a cidade e o santuário, e até o fim terá guerra e uma inundação, e haverá guerra. Então está determinado a assolação. É Tito, general Tito. Sabe o que foi o general Tito? Depois que ele tirou todos os sacerdotes e conduziram preso para morrer, e em Roma, foi o que ele fez? Ele pegou, entrou no santuário, sentou no templo, exigiu oração dos judeus, a adoração dos judeus, dizendo que ele era Deus no templo de Deus. É isso que está escrito aqui, tá? Ele entrou no santuário, destruiu o santuário e quis oração. Lá no livro de 2 Tessalonicenses, no capítulo 2 até o 14, está falando sobre isso, tá? Ele entrou no santuário, querendo ser Deus, tá? Isso que foi a apostasia que houve naquele tempo. E aí houve guerra, tá? E cortado foi o Messias foi tirado. Onde Jesus não foi tirado? Vamos para lá.
26. É 27. E ele afirmará uma aliança com muitos e por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e ablusões. E sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramada sobre o assolador. Foi o que aconteceu. Veio o general Tito, determinou, irmãos, mulher comia os filhos, cada fome. Você sabe o que os romanos fez? Eles chegaram em volta de Jerusalém, colocou ali, acampamento, não entrava mantimento nem saía. Então, se não entrava e nem saía, os que estavam dentro foi acabando. E quando acabou, a fome. É a fome que fala na Bíblia. E haverá fome, peste, fome. E os cadáveres que iam morrendo de fome ali, ia transmitindo doença, que é peste. Transmitindo doença. Você já pensou você estar preso numa cidade, numa fedentina, de pessoas mortas, sem enterrar, porque não dava conta do número de pessoas que estavam sendo mortas, pela fome, que não podia sair da cidade, mulher matava, por isso daqui amamentam naquele dia, porque amamento que tinha filho, ia arrancar o seu filho do seio, outros arrancavam do ventre, para comer as crianças, por a fome, outros comiam couro de sapato, o pessoal está esperando isso até hoje, irmão, já aconteceu, a 70 semana de Daniel, tá? E afirmará um conceito, diz que esse conceito é a paz, nada de paz sobre Israel, esse conceito ali foi africano, foi chinês, tá? Que entraram russos, que entraram tudo a favor de Israel, foi muitas nações, tá? A favor de Israel, para destruir os judeus, e destruíram, tá? Todos que eram condenados, mas os que eram salvos, era predestinado, são os escolhidos que ele tirou para a Ásia, tá? Amém, irmão? Eu vou ler mais aqui o versículo de número 2 para vocês entenderem bem melhor que esse mistério, tá? Versículo 2 de Daniel 9. É o texto, tá? Aqui eu estou lendo o contexto. Começa aqui, ó. No primeiro reino do reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falará o Senhor aos profetas Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos, viu aí? 70 anos, por isso que a gente fala dos 70 anos, que se você for contar do nascimento de Cristo até a queda do templo, pelo livro de Joséfo, dá 70 anos fechado, 70 anos fechado, então aconteceu tudo dentro do determinado por Deus, então irmão, já aconteceu. Quem é salvo, quem é condenado. Hoje tudo isso aqui já se cumpriu, o Aion já entrou, tá? Então, a Bíblia já se cumpriu, hoje nós já estamos vivendo o reino eterno. Quem é salvo, quem é condenado. Quem é salvo, quem é condenado. Como nós usamos há 70 anos, porque é bíblico, não é nós que está inventando. E aqui você viu, ler Daniel, esse capítulo 9 de Daniel, é todo falando de tudo que ia acontecer. E Jesus lá em Mateus 24, 15, ele diz, aconteceu o que estava escrito no profeta Daniel. Lê lá para você ver, Mateus 24, 15, 16, 17. Tudo que estava escrito pelo profeta Daniel, é aqui, nas 70 semanas, tirou o Messias, ou Jesus não ressuscitou, não morreu, ressuscitou, está aqui em Daniel. E se ele ressuscitou lá em Mateus,
no começo dos 70 anos, então esses 70 anos aqui não está mentindo, meu querido. Isso aqui é verdade pura, é Bíblia. Não é nós que estamos inventando. No princípio do ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falará o Senhor aos profetas Jeremias, em que havia de cumprir-se a desolação de Jerusalém. A desolação é de 70 anos, desolação é o fim, desolação é a grande tribulação, desolação, e aqui cumpriu também a consagração do Rei de Jesus Cristo para sempre. Amém, irmão? Fico aqui por mais esta mensagem abençoada para vocês, para que vocês entendam os mistérios de Deus. Deus é fiel. Dê like e assine aqui, meu irmão, para que possa tudo ok, tá bom? Para que eu possa estar espalhando mensagem, para que a notificação esteja chegando no teu celular ou na tua TV, quando eu estiver lançando um vídeo, e vai lendo, irmão, e vai aprendendo, assine, tá?